Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no nosso sétimo módulo e nós resolvemos dividi-lo em duas partes. Primeiro nós falamos sobre o parto normal e agora nós vamos falar especificamente sobre a cesariana. Papel e caneta na mão, anote tudo que você precisa saber para ficar bem inteirado sobre o assunto e vamos lá para aprendermos juntos um pouquinho mais a respeito deste tema tão importante. O que sabemos, como eu disse na abertura do primeiro módulo, é que um bebê dentro da barriga, ele precisa sair. E ele só tem duas maneiras de sair. Ou ele vai nascer de parto normal, é um parto vaginal, e tem todas as nuances, e a gente discutiu muito na aula anterior deste mesmo módulo a respeito disso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a cesariana, todos os aspectos que envolve, desde a indicação e internação até o pós-parto e puerpério especificamente. É bem importante porque todas as mulheres, mesmo as que desejam parto normal, sabem que por um motivo de necessidade pode passar a precisar de uma cesariana. Então, mesmo que você não queira, esta pode ser a sua realidade. Então, fique bem ligado nisso. Ok? Bom, a cesariana ela pode ser de três formas. Ou ela é eletiva, nós vamos falar especificamente quais são as situações, ou ela acontece intraparto, que são aquelas que são realizadas nas mulheres que estão em trabalho de parto, ou é uma cesariana de urgência e emergência, que pode ser intraparto ou não, ok? Nem toda urgência e emergência acontece durante o trabalho de parto, embora a maioria seja. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A cesariana eletiva, especificamente, é aquela onde você agenda precocemente, já desde quando você descobre a gravidez ou em algum momento do processo da gestação, você escolhe a data do seu bebê nascer. Por algum motivo, ela pode ser marcada e agendada. Embora este exemplo da foto especificamente seja um problema de trajeto, ou seja, eu tenho gêmeos siameses e por conta da gemelaridade unida, a gente não tem um compartimento adequado para estes bebês passarem para dar à luz, para chegarem neste mundo. Então, obviamente que um gemelar unido, ele não consegue nascer de parto normal. Mas precisa ser eletiva? Não. Muito embora essa possa ser uma das necessidades, uma das possibilidades. Por que eu coloquei essa foto especificamente? Porque essa é uma situação delicada em que, se eu depender do trabalho de parto, eu posso, eu não tenho indicação de ter um parto normal porque meu bebê tem uma má formação, mas pode ser, eu quero entrar em trabalho de parto e ter todos os benefícios de um trabalho de parto. De fato, isso é muito importante. Porém, nessas situações especificamente, tem que se considerar a possibilidade de você ter uma equipe melhor disponível, uma estrutura mais disponível e preparada para a chegada desses bebês especiais. Então, eu posso ter uma UTIM reservada precocemente, com equipes específicas, com pessoas treinadas especificamente. Às vezes, eu já sei, por exemplo, que esses bebês podem estar compartilhando vasos importantes que saem do coração, ou eles podem ter vasos importantes do abdômen, e eu ter precocemente essa ideia e ter as pessoas certas para cuidar deste bebê depois que nascer, pode ser algo muito importante. Muito embora, se eu entrar em trabalho de parto 3 horas da manhã, eu não vou ter um cirurgião gástrico pediátrico disponível para ligar e ele está lá disponível durante o meu trabalho de parto para os meus bebês nascerem. Entende? Então é uma situação em que eu posso prever um problema e cercar esta paciente de cuidados para que eu consiga prestar a ela o melhor serviço disponível naquela situação. Então a cesariana eletiva, ela basicamente serve ou porque você deseja marcar a cesariana e aí não importa o nosso motivo, qual é o seu motivo, o que importa para nós é respeitar a sua escolha. Você tem direito a isso, a ter as suas escolhas respeitadas, desde que elas sejam esclarecidas, você tenha noção de todos os riscos e benefícios deste procedimento e você escolhe passar por ele. Então a cesariana pode ser sim por escolha do paciente, mas ela também pode ser por necessidade, como neste caso que eu acabei de exemplificar, por um problema de trajeto. Ela também pode ser uma eletiva agendada, como eu disse, né? Pode ser por escolha. Claro que não é só isso que norteia as escolhas de uma cesariana, né? Tem N questões que estão por trás dessa escolha. Isso precisa ser acolhido pelo cuidador. Não cabe julgamento, porque na verdade a nossa função não é julgar, a nossa função é instruir e nós como cuidador vamos instruir essa mulher para que ela faça a melhor escolha para a saúde dela e do seu bebê. Mas este é um exemplo clássico. Do exemplo clássico de uma cesariana intraparto, pode ser por necessidade, obviamente, pode ser essa situação que eu expliquei, caso você escolha, mesmo tendo uma gemelaridade imperfeita, mas pode ser caso de bebês pélvicos, por exemplo, onde vocês escolheram
anteriormente serem submetidas a uma cesariana e não ser submetida a um parto normal pélvico, que é quando o bebezinho está sentado, e aí tem riscos específicos a respeito disso, mas uma vez escolhido que o bebê chegará ao mundo de cesariana, essa cesariana pode sim acontecer durante o trabalho de parto, ok? Não só por este motivo, mas ao longo de um trabalho de parto, a mulher pode precisar de uma cesariana por N motivos. Pode ser por sangramento que não conseguimos identificar a causa, pode ser por sofrimento fetal agudo, pode ser por sinais de iminência de complicações uterinas, ou pode ser por esgotamento, seja físico ou emocional materno. Ok? E claro, existem as paradas de progressão, aqueles bebês que realmente não entraram adequadamente na pelve, e aí a gente dá um diagnóstico depois de construir um partograma, de todas as aplicações técnicas cumpridas, a gente consegue diagnosticar uma desproporção da cabeça para a pelve, que a gente chama de desproporção cefalopélvica, também conhecida pela sigla DCP, e aí a gente tem os DCPs verdadeiros, né? Que os bebês que realmente têm uma desproporção entre a cabeça e aquela bacia, seja por uma estrutura da bacia que está menor do que a cabeça, ou seja por uma cabeça que está maior do que a bacia, por exemplo, né? Enfim, tudo isso em condições normais, tá? E pode ser simplesmente cabeça adequada, bacia adequada, mas o bebê não encaixou adequadamente, ok? Então, temos também a cesariana de urgência e emergência. Nas urgências e emergências, como eu disse anteriormente, elas podem ocorrer durante o trabalho de parto, como exemplo nessa foto. O mais comum de uma paciente que tem cesariana anterior é as intercorrências que são possíveis acontecerem durante o trabalho de parto e não ao longo da gestação. Este é o exemplo em que o útero mostra um sinal que a gente chama de sinal de ampulheta. Se você observar na foto, a barriga da mulher tem uma depressão logo na altura da testa do cuidador ali. Se você observar, existe uma depressão e depois um morrinho de novo ali no pezinho da barriga. Este sinal, com um afunilamento do meio do útero, é um sinal que nós chamamos de sinal da ampulheta. E a ampulheta, quando demonstrada no útero da mulher, pode ser um sinal de iminência de ruptura uterina. É claro que não isso isoladamente, a gente tem que descartar outras questões, mas uma vez identificado este sinal, a gente tem que submeter essa mulher a uma cesariana de urgência durante o trabalho de parto. A maioria das vezes, né, 99% das vezes é durante o trabalho de parto, por conta do risco de ruptura uterina. Ok? Mas não somente este, existem situações também elegíveis para isto. Então eu posso ter uma cesariana de urgência e emergência por um descolamento de placenta, por exemplo. A mulher simplesmente sentiu uma dor, a barriga dela enrijeceu e não melhorou, e aí quando nós fomos ver é um diagnóstico de descolamento de placenta, por exemplo. Pode ser por um pico de pressão, tem N outros motivos, né? Que não cabe exatamente aqui. Mas pode ser uma boa indicação da cesariana. Descolamento de placenta, por exemplo, gera uma cesariana de urgência e emergência. Bom, nas indicações, de acordo com as diretrizes fundamentadas para a aplicação prática de obstetrícia, definem algumas indicações precisas de cesariana. Ok? Quando há um prolapso do cordão, ou seja, a bolsa se rompeu, ao invés da cabeça descer para o canal de parto, o cordão umbilical desceu na frente. E, obviamente, a cabeça pode vir depois e comprimir esse cordão e parar o fluxo para o bebê, que está vindo da placenta. E, consequentemente, esse bebê tem que ser submetido a uma cesariana de urgência, porque é uma situação extremamente dramática e uma correria danada. Frederico, mas pelo amor de Deus, minha bolsa pode romper em casa a qualquer momento. Você está me dizendo que o cordão pode sair? De fato, pode, mas isso é muito raro, né, gente? A gente não ouve falar que, sei lá, 1, 2 vezes no ano isso aconteceu em algum lugar da vida. A gente ouve isso muito, muito raramente, ok? Mas eu, inclusive, já presenciei na minha vida obstétrica, na minha época de residência, uma situação semelhante. Bom, o descolamento prematuro da placenta com o feto vivo, como eu disse anteriormente, se a placenta descolou, a gente perde a nutrição do bebê enquanto ele ainda está dentro do útero. Consequentemente, eu preciso submeter essa mulher a uma cesariana de urgência. Há situações onde eu tenho uma placenta prévia parcial ou total, aquela placenta que cobre o colo do útero. Claro, se esse colo dilatar e a placenta sair na frente, ela vai se desgrudar e o bebê vai ficar.
Consequentemente, ele não vai poder respirar e vai morrer. Então, obviamente que uma placenta prévia eu preciso submeter essa mulher a uma cesariana. Apresentações córmicas, que é quando o bebê está atravessado na barriga. O bebê pode nascer cefálico, de cabeça para baixo, ele até pode nascer pélvico em algumas situações, mas atravessado ele não consegue passar um bebê que está deitado de lado. Concorda? Porque não cabe no canal de parto. Consequentemente, esta mulher pode ser submetida a uma tentativa de versão cefálica externa, que é quando a gente consegue reposicionar o bebê e, obviamente, a gente vai tentar posicioná-lo para cefálico, muito embora eu também possa tentar posicioná-lo para pélvico, ok? Mas, preferencialmente para cefálico, e aí eu posso aguardar o trabalho de parto seguir sem nenhum problema. Caso eu não consiga, e é muito comum não conseguir nessas situações, porque o bebê encaixa dentro da bacia, aí sim eu posso submeter essa mulher a uma cesariana, porque não vai nascer de parto normal, ok? Algumas situações de má formação que impossibilite o parto, eu dei o exemplo aí dos gemelares unidos, mas tem N outras, né? Macrocefalia, que é o caso de paciente, de bebês que têm hidrocefalia, por exemplo, a cabeça fica tão grande que pode ser que ela não caiba no canal de parto. Ok? Tem N outras malformações, como por exemplo, quando o intestino está para fora da barriga, ou quando tem uma lesão de coluna, e aí o trajeto do parto pode provocar trauma, pode até rasgar ou seccionar a proteção dessas vísceras que estão para fora do corpo, e consequentemente eu causo uma lesão maior no bebê, além do que ele já tem de malformação. Então, nesses casos, eu posso submeter essa mulher a uma cesariana. Em casos de rotura de vasa prévia é quando os vasos sanguíneos que vêm do cordão umbilical, ao invés deles se aderirem no meio ou em algum lugar da placenta, eles podem se aderir na membrana. Ele entra na placenta através da membrana e emite os seus ramos para dentro da placenta. Esses casos de vasa prévia, quando conhecido previamente, eu posso prever uma cesariana, mas durante o trabalho de parto, se essa mulher apresenta um sangramento não habitual, que a gente não tem como diagnosticar de onde pode ser, a gente precisa imaginar que possa ser uma vasa prévia rompida e, consequentemente, isso sangra muito, a gente tem que submeter essa mulher a uma cesariana de urgência por segurança, antes que esse bebê venha a sofrer intraútero. Também situações em que eu tenho herpes genital ativa, ou seja, é uma paciente que tem ou nunca teve ou está contaminada pela primeira vez ou não, não importa, mas durante o trabalho de parto eu tenho lesões de herpes ativa no trajeto de parto. Consequentemente, para evitar que este bebê seja exposto ao contato direto com estas lesões, eu posso submeter esta mulher a uma cesariana. E também em casos de pacientes com HIV ativo ou com carga viral desconhecida no momento do trabalho de parto e que eu tenho um CD4, que são as células de defesa do organismo, ou desconhecida ou muito baixas, ou seja, esta mulher não tem condição de se defender contra o HIV que ela já tem, então eu aumento muito o risco de transmitir para o bebê. Então, nestes casos, eu não posso submeter esse bebê a um parto normal e, posteriormente, também eu não posso permitir que ela amamente. Mas, nesses casos, especificamente sobre a cesariana, está indicada a cesariana nessas situações. O Ministério da Saúde lançou algumas cartilhas ao longo dos últimos 10 anos, incentivando as mulheres a optarem por um parto normal ou tentativas de parto normal após cesarianas anteriores, por exemplo. Então, a ideia do Ministério da Saúde era incentivar que essas mulheres escolhessem e desmistificar um pouco o que existia sobre o parto normal. Só que, como todo bom brasileiro, e a farsa está sempre por trás, né, dessas situações, porque isso está no DNA do brasileiro, infelizmente, o que o Ministério da Saúde fez? É o que eu faço para os meus pacientes, por exemplo. Ao invés de eu dar informação para o paciente correta, adequada, coerente, de acordo com as evidências científicas, sem nenhum viés que está por trás, sem interesses que estão por trás. Então eu venho com a verdade pura e simplesmente e mostro para ela os benefícios do parto normal. Eu estou dando a ela de fazer uma escolha sobre o parto normal livre de qualquer viés. Concorda comigo? Agora, eu não posso fazer com que ela escolha parto normal por medo da cesariana. E foi isso que o Ministério da Saúde fez por muito tempo. E é algo que eu venho combatendo e condenando, porque é muito ruim que você
para que você consiga fazer uma escolha, eu tenho que te colocar medo de uma outra escolha. Isso não é a maneira correta. Porque toda paciente que está sendo submetida a um parto normal, ela também pode precisar de uma cesariana. E se naquele momento do parto normal decide ser cesariana por algum motivo, precisa ser uma cesariana, e esta mulher então começa a desesperar porque está indo para uma cesariana, porque ela recorda de todos os medos que foram falados com ela, de todos os traumas que foram impostos a ela, eu estou causando um sofrimento tão grande quanto aquelas que escolhem cesariana por medo do parto normal. Consegue compreender? Então não adianta eu vir com essas cartilhas do Ministério da Saúde dizendo que a mulher aumenta 120 vezes mais riscos do bebê sofrer insuficiência respiratória. Ora, esses riscos estão associados à prematuridade, ao limite de prematuridade. Na verdade, não está associado diretamente à cesariana. Não é a cesariana que causa um sufocamento no bebê. Na verdade, é a incapacidade do bebê lidar com aquela situação nova. Mas isso está relacionado à prematuridade, à imaturidade do seu sistema respiratório e não necessariamente a cesariana. Por quê? Porque aquelas mulheres que escolhem uma cesariana, elas precisam saber desses números, sim, até precisam para ter conhecimento, mas eu tenho que explicar para elas como fugir desses números e dessas realidades, caso ela precise de uma cesariana. Entende? Então não dá para eu usar o medo da cesariana para fazer a mulher escolher um parto normal, como também não dá para usar, que é o discurso muito comum das equipes de humanização. Eu boto um medo absurdo da cesariana, usando essas cartilhas do Ministério da Saúde, por exemplo, para que elas consigam aceitar a minha ideia de parto normal. Isso também não está correto. Ok? Então aí está o exemplo, por exemplo, 120 vezes maior probabilidade do bebê ter síndrome da angústia respiratória. Como eu disse, isso está ligado, na verdade, a prematuridade ou o limite da prematuridade. Outra situação, aumento de 25% de óbitos neonatais e 16% de óbitos infantis são causados por prematuridade. Tá, o que adianta num cartaz onde eu quero incentivar o uso do parto normal, eu colocar dados da prematuridade? Isso não cabe aqui, eu não estou provocando prematuridade. Eu posso escolher fazer uma cesariana longe da prematuridade para não correr esses riscos. E aí, se eu escolho fazer uma cesariana com 36, 37 semanas, eu estou assumindo o risco desse bebê ser prematuro, claro. Agora, eu não posso falar numa cartilha para incentivar o parto normal sobre os riscos de uma prematuridade, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito embora até no parto normal o bebê pode nascer prematuro. Então, quer dizer, isso não é uma maneira correta de incentivar a mulher a ter um parto normal, né? Triplica o risco da mulher morrer. Olha só esse dado, tem 3 vezes mais chance da mulher morrer. Quem quer ser submetido a uma cesariana sabendo que você tem mais 3 vezes mais chance de morrer? Quando a mulher ouve esse número, ela dá a entender o quê? As 10 mulheres que estão aqui nessa maternidade, 3 vão morrer, eu posso ser uma delas. É isso que ela entende quando ela ouve essa mensagem. E isso não é verdade. Na verdade, esse número é muito pequeno comparado aos milhões de cesarianas que são realizadas. Eu não estou aqui para defender o procedimento, eu estou aqui para defender a sua capacidade de escolher livre desses medos e livre desses vieses. Ok? Essa é a minha intenção aqui. Então, tem que ter muito cuidado quando você ouve aí denegrindo completamente o papel da cesariana, porque você é mulher que quer escolher um parto normal, que está fazendo de tudo para ter um parto normal, você pode precisar de uma cesariana. E sabe o que vai acontecer? Quando você for para a cesariana indicada perfeitamente, com boas indicações pela sua equipe, ou mesmo que você desconfie das indicações, mas você está indo para esse procedimento, você vai com todos esses traumas, com todos esses medos, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir curtir o nascimento do seu bebê só porque ele está nascendo de cesariana, porque você está amedrontada dessa cirurgia terrível e grandiosa e horripilante que pode trazer morte para você e para o seu bebê. E não é bem assim, né? É claro que tem muita cautela que pode desenvolver isso. Como é o passo a passo no grande dia, né? Já que a gente está falando do grande dia. Toda mulher que vai ser submetida a uma cesariana, e é claro que dependendo da situação de urgência, as coisas ocorrem fora desse padrão que eu vou explicar, mas normalmente a mulher precisa ser admitida na maternidade. Isso, ela precisa ser submetida a um processo que a gente chama de internação hospitalar. É claro que as mulheres de parto normal também são submetidas à internação, né? Claro. Mas eu coloquei esse slide para falar uma coisa específica. Toda mulher que será submetida a uma internação, se eu estou ali para internar para um tratamento eletivo, para retirada de uma vesícula, para tratar uma pedra nos rins, é uma coisa. Agora, a mulher que está para dar à luz, eu posso, caso eu não tenha à disposição a maternidade
com uma internação tranquila como essa que nós vemos na foto acima, um ambiente calmo e aconchegante, um ambiente tranquilo, eu posso, nessa situação da foto de baixo, caso seja a sua realidade, eu tenho algumas estratégias. Então eu posso, enquanto alguém faz o processo de internação, com a documentação, eu posso me retirar com esta mulher para um cantinho mais reservado, eu posso tirá-la dali do meio daquela multidão de pessoas, porque às vezes ela está com dor, ela está num processo de sofrimento de dor, né? Claro que o processo de parir não é um sofrimento, estou dizendo, ela está ali naquele processo de internação, aquela lenga-lenga burocrático, então eu posso retirar esta mulher deste ambiente e levá-la para um lugar mais calmo, aconchegante e reservado para que ela tenha uma experiência melhor neste momento. Ok? Eu tenho uma outra situação em que, após a admissão desta mulher no hospital, ela precisa passar por um processo de triagem, onde ela vai ser etiquetada com cores que vão de azul até o vermelho, e passando pelo verde, pelo amarelo, pelo laranja, onde eu tenho uma graduação de urgências nesse processo. A internação também envolve um processo de triagem. Tá? Essa triagem é feita uma pré-avaliação e nesta pré-avaliação normalmente feito por um enfermeiro capacitado, isso é repassado pelo médico que vai fazer a primeira assistência. Na foto abaixo estou eu caminhando no corredor internando a minha paciente, né? E aí tem obviamente uma diferença muito grande porque as pacientes que estão com uma equipe própria, normalmente elas não passam por esse processo de triagem, porque a triagem serve para ilustrar ou demonstrar para o médico a real situação daquele problema que ele vai atender. Na verdade, como a paciente é nossa, numa situação em que eu mesmo interno a minha paciente, eu não tenho que alguém me explicar o que está acontecendo, porque obviamente eu já sei o que está acontecendo, ou pelo menos deveria saber, né? Então, no meu caso, como eu já sei, eu mesmo encaminho a paciente, eu não preciso passar pela triagem. Tem essa diferença, obviamente. Em seguida, esta mulher que vai ser submetida a uma cesariana, ela vai ser admitida em um terceiro setor. Este setor é o centro obstétrico ou o centro cirúrgico, né? E aí, cada centro cirúrgico tem uma realidade. Mas o que eu gostaria de demonstrar aqui para vocês nessa parte? É que o centro cirúrgico existe uma vestimenta adequada. Eu sei, é muito comum a gente ver nos hospitais médicos transitando pelo corredor e atendendo pacientes com roupinhas de centro cirúrgico, mas teoricamente eles utilizam aquela roupa para estar mais confortável no hospital, porque teoricamente os que estão dentro do centro cirúrgico não deveriam ficar circulando pelo hospital com aquela roupa, ok? Para não colocar em risco os pacientes que estão lá dentro do centro cirúrgico, que é um ambiente, entre aspas, mais controlado, mais higienizado, vamos dizer assim, ou pelo menos deveria ser. Ok? Então, na verdade, existe uma vestimenta adequada, existe um comportamento adequado, uma rotina adequada para o centro cirúrgico. Porém, eu não estou ali para a retirada de uma vesícula, eu estou ali para retirar para o nascimento de um filho. Então, isso tem importância? Claro que tem. Então, eu tenho como fazer algo diferente nesse sentido? Ora, tem. Então, eu tenho como ter um cuidado mais respeitoso, mais cuidadoso, um ambiente mais calmo, menos luz, menos estímulos incômodos para esta mulher, para que ela tenha um ambiente mais tranquilo possível e que ela esteja na melhor condição emocional e psicoemocional para a chegada do seu bebê. Posteriormente, a gente precisa falar que a técnica cirúrgica adotada vai depender de algumas situações. Então, eu posso ter uma cesariana feita, a gente dá um nome de Phanestil, que é essa foto de cima, que é a que todo mundo conhece, que é uma linha, uma incisão marcada ali acima da sínfise púbica, acima deste ossinho que tem ali no topo da vulva, né, do capuz de Vênus. Então, eu tenho ali o marco, que é este osso púbico, e acima deste osso púbico, a depender de cada situação, um pouco mais acima e um pouco mais abaixo, eu vou fazer a minha incisão de forma transversal, eu vou seccionar transversalmente a pele, porém internamente eu vou afastar alguns tecidos para que eu tenha o mínimo de sangramento possível. Outros tecidos, como a aponeurose, por exemplo, não tem como ser afastada, ela precisa ser cortada, mas o mínimo de corte possível que eu puder usar, melhor. Ok? Mas também a cesariana pode ser em pé, né? De forma longitudinal, no meio da barriga, como a gente vê na foto abaixo. Normalmente essa situação é uma situação de emergência. Normalmente a mulher está submetida a um nascimento de emergência, provavelmente provocado por uma situação em que ela tenha que receber anestesia geral. E nestes casos, eu preciso fazer com que esta mulher tenha os seus estímulos diminuídos para que eu consiga fazer o ato cirúrgico. Consequentemente, eu tenho maior chance de passar anestésico para o bebê.
pela placenta, porque o bebê ainda está lá dentro se alimentando pela placenta. Então eu tenho que escolher a via que é mais rápido. E até por muito tempo foi discutido que a via mais rápida para entrada no abdômen, para seccionar menos tecidos, é a cesariana em pé, né? Como está na foto abaixo. Porém, o médico obstetra ele está tão habituado e tão acostumado a realizar cesarianas que às vezes ele pode optar por fazer a deitada por ele achar que é mais rápido para ele, porque ele já ter mais costume de fazer essa cesariana com o corte deitado do que este corte em pé. Eu sei que o corte em pé é mais feio, nesta foto especificamente tem um processo ali de queloide, de hipertrofia da cicatriz, né, que acaba deixando um pouco mais feio, mas obviamente que é um caso de necessidade. Ninguém faz cesariana em pé porque quer. Muito antigamente, logo que a técnica foi descoberta, era feita em pé em todo mundo. Aí depois veio este homem que deu o nome de Phanestiel na técnica feita deitada, ok? Bom, quais são os cuidados imediatos que eu preciso ter no manejo pós-cesariana? Após uma cesariana, eu tenho que ter cuidados específicos. Os cuidados mais imediatos, os cuidados mais precoces que eu tenho que adotar, basicamente no primeiro e segundo dia e até o 7º dia pós-cesariana, onde eu tenho que estar atento e promover algumas coisas no meu organismo para evitar trombose, evitar constipação intestinal e, obviamente, evitar trauma, principalmente sobre o sítio cirúrgico. Bom, a trombose nada mais, nada menos do que ou você usa meia elástica e ainda assim não é o mais eficaz mesmo é você manter-se ativa fisicamente. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes que quando são submetidas à cesariana a se levantarem o quanto antes, assim que for permitido, e caminharem na maternidade, deambularem, né? Andar mesmo, passear no corredor da maternidade, para exercitar a perna. Isso também é uma maneira de prevenir constipação, além de, obviamente, terem algumas medicações que servem especificamente para isso. E claro, eu preciso evitar traumas, então eu tenho que proteger a ferida operatória de alguma forma, pode ser com um curativo simples, pode ser, quando eu falo trauma, não estou falando nem de uma porrada na cirurgia necessariamente, né, claro, mas pode ser, por exemplo, trauma de atrito da própria calcinha sobre a ferida operatória, por exemplo. Então isso precisa ser bem relevante para esses casos. Repouso é um repouso relativo, a mulher não precisa ficar acamada só porque ela foi submetida a uma cesariana. Como eu disse, nas primeiras 8 horas ela precisa levantar e andar na maternidade para que isso seja o primeiro cuidado de prevenção de trombose. Então é claro que ela não precisa fazer repouso, mas ela também não precisa dar uma faxina no primeiro, segundo, terceiro dia pós-cesariana. Então assim, o que eu oriento as minhas pacientes? É elas prestarem atenção no próprio corpo. Eu ensino isso para elas. Quando eu passo visita no dia seguinte, eu falo, olha, se eu pedir para você, levanta dessa cama, vamos jogar bola comigo, vamos jogar uma partida de vôlei comigo. O cérebro até rejeita essa informação, não tem a menor condição dessa mulher imediatamente, 1 dia ou 2 dias após uma cesariana, jogar uma partida de vôlei. Então, ou seja, o seu próprio corpo está anunciando que isso ainda não é uma tarefa permitida. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha, levanta da cama, vamos dar uma voltinha no corredor, vamos liberar esses gases, vamos andar lá comigo. Opa, parece que é legal, parece que dá para ir, então eu vou. E aí eu vou, pode ser que na primeira ou na segunda ou na terceira voltinha eu já esteja muito cansado e eu queira voltar. Então esse é um novo limite que o seu corpo está impondo. Então eu sempre oriento as pacientes a observar o seu corpo, ele fala com você o tempo todo. Então não tem uma lista de coisas que você pode ou que você não pode fazer. Você deve observar o seu corpo. Assim como a abstinência sexual, por exemplo. Quem inventou que tem que ficar 40 dias sem ter relação sexual, inventou esse número baseado em nenhuma evidência. Não há nenhuma descrição na literatura que diz que você tem que ficar 40 dias sem praticar atividade sexual, porque você tem que guardar o resguardo. Isso foi inventado, isso não existe em lugar nenhum da literatura médica. Ok? Mas, obviamente, eu tenho que prestar atenção no meu corpo e, obviamente, eu tenho que respeitar o meu corpo. Eu preciso ter uma alimentação adequada também para evitar a constipação intestinal. A gente sabe que os carboidratos, principalmente, eles podem estimular e aumentar o risco de eu ter uma constipação intestinal e, consequentemente, eu tenho muitos alimentos que são não somente tóxicos para um bebê que acabou de nascer, mas também que são muito estimulantes. Então, não estou falando nem de situações de alergia, tá, pessoal? Onde a mulher vai ter que se privar de algumas coisas na dieta por causa da alergia ou da intolerância que o bebê está apresentando, como, por exemplo, a lactose. Mas estou dizendo em situações normais, onde o excesso de estímulo de cafeína, de alguns chás,
de doces, são estimulantes demais para o bebê e isso pode fazer com que ele fique irritadiço de tanto estímulo que ele vai receber, ok? Então eu também tenho que privar na alimentação. Mas também não tem uma coisa específica que seja proibida só porque você passou por cesariana. Aquela história das avós, né? De que o bacon é remoso, de que o fruto do mar é remoso, chocolate é remoso, isso tudo já caiu por terra e nunca, na verdade, foi uma verdade, porque nunca houve evidência científica sobre isso. Obviamente que eu tenho que ter cuidados específicos com a ferida operatória, também é uma outra coisa que eu preciso cuidar no manejo pós-parto. Eu tenho que ter atenção com os sinais e sintomas anormais, principalmente aqueles relacionados às doenças psiquiátricas e emocionais, mas também a sintomas que são anormais, como, por exemplo, enjoo exagerado, tontura ou desmaio, sangramento aumentado, irritabilidade emocional, ou a falta de manejo com o bebê. Então, se eu não estou tendo os cuidados necessários com o meu bebê está chorando, ele está o dia inteiro sem trocar a fralda, isso pode ser um sinal de alerta, ou alguma dor que não melhore com os analgésicos simples que foram prescritos no pós-parto e que ela está persistente ou até aumentando. Não é comum que isso aconteça, a tendência é sempre de uma melhora contínua, então se houver alguma dor específica, isso precisa ser relatado para a sua equipe, para que você possa ser avaliado. E, obviamente, toda mulher submetida a um parto, a um nascimento, seja de parto normal ou cesariana, ela vai ter uma consulta puerperal que vai acontecer alguns dias depois, a depender de cada situação. Nas técnicas cirúrgicas também serão definidas qual tipo de ponto eu vou fechar a pele. Se eu vou só aproximar as bordas e eu vou usar uma cola cirúrgica, ou eu vou usar um curativo definitivo, ou eu vou usar um gel de absorção de secreções, ou eu vou usar simplesmente o micropore com sutura normal, com os pontos normais, que é o que a maioria das vezes é feito, né? Que é o exemplo aí da fitinha branca no dedo, nesta foto de baixo. Então, assim, a depender de cada técnica cirúrgica, eu tenho um cuidado em um manejo pós-operatório. Vai depender dessa orientação, porque vai depender da técnica cirúrgica que você será submetida. Lembrando que nenhuma dessas é rígida em um cuidado específico. Todas elas podem ser adaptadas para a sua realidade. Então, tem pacientes que podem fazer a troca do micropore todos os dias, tem pacientes que não devem fazer a troca do micropore todos os dias. O micropore é essa fitinha branca, né? De fazer o curativo. Então, a técnica cirúrgica vai definir qual é o manejo com a ferida operatória que você vai precisar ter no pós-imediato. E assim, tá, pessoal? É uma discussão eterna, né? A gente sabe que existe aí na internet N informações a respeito disso e, graças a Deus, está cada vez enriquecendo mais de informações corretas e a gente sabe que a cinta, ela não é bem-vinda no pós-parto. Por quê? Na verdade, ela até pode ser usada. Ela não é contraindicação absoluta. Eu posso colocar uma cinta. Eu mesmo fui submetido a uma cirurgia abdominal há uns anos atrás e eu não conseguia ficar sem a cinta, porque a cinta me dava muita segurança, a cinta me deixava confortável para andar, me deixava confortável para passar o dia. Então eu preferia ficar com a cinta. Agora, eu tenho que entender que na situação de cirurgia cesariana especificamente, eu tenho uma barriga que esticou muito o meu músculo e ele perdeu completamente a atividade dele ao longo da gravidez, que é o músculo reto abdominal e vários outros músculos que compõem o tronco como todo, mas principalmente os abdominais. Então, quando eu coloco uma tala ou uma cinta, a gente chama de tala gessada ou uma cinta de compressão, eu estou impedindo que este músculo volte às suas atividades habituais. Então, eu estou fazendo com que ele fique cada vez mais fraco e tenha mais dificuldade de voltar. Então, eu até procurando essa imagem, eu vi lá a propaganda de uma cinta que prometia acabar com a diástase. Gente, isso é mentira. Não existe cinta que acaba com a diástase. A diástase é o afastamento do músculo reto abdominal. Mas não existe cinta que acaba com isso. É fisioterapia, é exercício que acaba com isso. Então a cinta, na verdade, ela pode ser um apoio para a mulher que vai precisar sair, vai precisar andar de carro, vai deixá-la mais confortável para tudo isso. Agora, ficar com a cinta o tempo todo achando que a barriga vai voltar para o lugar, isso é mentira. Achando que vai ajudar o útero, isso é mentira. Achando que vai sangrar menos, isso é mentira. Ok? Então a cinta não tem o poder de fazer isso. E ela tem o poder de causar danos. Quais são? Manter o músculo mais fraco e não deixar com que ele se recupere dentro do tempo habitual que ele tem para se recuperar no pós-parto, por ele ter sido tão prejudicado pelo esticamento da barriga na gravidez. Ok? Então a cinta tende a impedir que isso aconteça. Então ela não deve ser usada de rotina no pós-parto.
Bom, e o puerpério? Nós vamos ter um tema específico sobre o puerpério, não vou me aprofundar, mas é um momento extremamente delicado, onde tem uma bagunça hormonal absurda na vida da mulher. Nós achamos por bem ter um módulo especificamente sobre o puerpério, então nós vamos falar melhor sobre ele no próximo módulo. É bem importante que a gente tenha atenção especial aos sintomas de blues puerperal, que é um sintoma depressivo leve que a mulher pode ter no pós-parto imediato, durando aí cerca de 10 até no máximo 15 dias, e aí também diferenciar isso da depressão pós-parto. Nós também vamos falar especificamente disso. Só coloquei essas duas imagens para dizer para vocês que isso não foi esquecido nessa rotina. Nós vamos falar especificamente sobre o puerpério, porque obviamente o puerpério cabe tanto ao parto normal quanto à cesariana. Todas as mulheres que pariram, que tiveram seus bebês, elas vão passar pelo puerpério. Ok, pessoal? Então, a gente também precisa, quando falar de cesariana, esse sim é um slide muito importante, falar sobre o futuro reprodutivo deste casal. Por quê? Porque se eu estou diante de uma mulher que opta por cesariana e ela é uma paciente que está aberta a ter 10, 12, 15, 8 filhos, muito embora isso pode parecer absurdo para você, eu tenho várias famílias que eu cuido aqui no consultório que tem 3, 4, 5, 8 filhos, ok? Então isso não é uma realidade distante de nós, isso existe, existem mulheres que estão dispostas a ter mais filhos do que a sociedade tenta dizer para ela que é para ela ter. Então, essas mulheres precisam ser consideradas quanto às escolhas dela. Por quê? É muito melhor com a mulher que vai ter muitos filhos ser submetida a um parto normal, porque isso vai trazer menos riscos, do que uma cesariana seguida da outra futuramente. Então, falar sobre o futuro reprodutivo é extremamente importante, não só por causa dos riscos que estão associados, mas também porque isso vai ajudá-la diretamente a essa escolha de qual a melhor via de parto para o seu bebê nascer. Então, é preciso que você esteja atenta e converse com a sua equipe sobre o seu futuro reprodutivo. Tente planejar. Eu sei que muitas coisas podem sair da nossa realidade, mas se você tentar planejar, isso é muito importante. Olha, quantos filhos eu pretendo ter? Quantos filhos a gente pretende ter, marido? É importante você discutir isso em casa, para a gente saber planejar qual via de parto nós vamos ter para que eu tenha o menor prejuízo possível para a minha saúde e para a minha gravidez futura. Ok, pessoal? Este foi o recadinho de hoje. Assim nós completamos o nosso 7º módulo. No nosso 8º módulo nós vamos falar muitas coisas ainda para que vocês consigam aí caminhando para o final e fechando todo o nosso raciocínio. Então tem muita coisa ainda a respeito de puerpério. Fiquem ligados, já já a gente lança a nossa próxima aula e aí eu vou estar aqui para compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Ok? Tenham um excelente dia, obrigado a vocês que estão aqui até hoje comigo e que vocês aproveitem ao máximo todo o ensinamento que está sendo entregue aqui para vocês. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.